Oi, eu sou Stephanie Costa, eu sou aluna do terceiro ano B da turma de 2020 do curso de Eletrotécnica da Escola Profissional Dr. José Irã Costa. E eu venho aqui falar para vocês sobre um tema bastante empolgante e muito importante, né, para o nosso dia a dia, que seria a questão de o porquê, a importância, o que é e como é formado a questão da parte elétrica residencial básica, que é composta indicadas, né, obviamente, para casas e estabelecimentos. A primeira pergunta que a gente se faz é o que é o projeto elétrico residencial. Bom, o projeto elétrico residencial ele é a representação gráfica escrita de futuras instalações, sabe? Tipo, onde vai ser definida a questão do ponto de iluminação, onde vai ficar uma tomada, um interruptor, o quadro de distribuição e assim, levando em conta também a questão dos equipamentos e os aparelhos que vão ser usados, né? Obviamente, naquele local. E a execução do projeto, ele é feito por um profissional, só que ele é norteado pela ANBR 5410 e que ela dispõe de instalações elétricas de baixa tensão. Segunda pergunta que a gente deve se fazer é a questão de qual a importância de um projeto elétrico. A primeira parte da importância de um projeto elétrico é porque ele traz a questão da segurança ele garante nossa segurança, evitando acidentes e promovendo também a economia do nosso sistema elétrico, assim como o funcionamento adequado dos aparelhos, né? Obviamente, né? Porque é necessário. E a terceira e última pergunta que a gente deve se fazer é o que é e como é formado a elétrica residencial básica. A elétrica residencial básica ela é um modelo padrão, ela é elaborado para casas e estabelecimentos, em geral de uma determinada localidade. Ela é constituída a partir de um estudo preciso que considera a garantir qualidade e satisfação de quem vai usar o espaço, obviamente, ou seja, os moradores ou frequentadores daquele local, né, vão estar satisfeitos com a questão do uso, né, da eletricidade. Que afinal, a eletricidade ela é a base de tudo, ela é usada para tudo no nosso dia a dia. E é isso, um pouco do assunto que eu tinha para falar. E eu queria falar um pouquinho também que vocês de casa, por favor, evitem questão de fazer os famosos gatos, que no caso são aqueles tipos de instalações não autorizadas, que a gente chega lá e faz, ou a gente paga alguém para fazer, porque essa é uma das principais coisas que fazem com que aconteça um acidente, que a gente perda pessoas, né? E que a gente tenha bastante cuidado em relação a isso, porque nossa vida é primordial, né? E é essencial. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam bastante e que vai vir muito assunto do nosso projeto. Olá, meu nome é Raimundo Lucas, eu estou no terceiro ano do curso de Eletrotécnica e vou falar um pouco de como você pode fazer o projeto elétrico de uma instalação elétrica residencial. Primeiramente, você deve procurar a ajuda de um profissional da área da construção civil e ter em mãos a planta baixa da residência. Com ela em mãos, você poderá calcular o perímetro e a área de cada ambiente. Com base no perímetro e na área, você poderá definir o número mínimo necessário de pontos de iluminação e tomadas para cada cômodo. Definido esse número mínimo, você irá distribuir pela planta baixa as tomadas e a iluminação. Para isso, a NBR 5410 indica alguns valores mínimos para realizar essa distribuição.
Para a iluminação, em cômodos com área inferior a 6 metros quadrados, devem ter carga mínima de 100 VA. Já para os cômodos com área superior a 6 metros quadrados, devem ter carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e para cada aumento de 4 metros quadrados devem ser somadas mais 60 VA. Para as tomadas, em cômodos com área inferior a 6 metros quadrados, devem ter no mínimo uma tomada com carga de 100 VA. Já para os cômodos com área superior a 6 metros quadrados, devem ter no mínimo uma tomada com carga mínima de 100 VA a cada 5 metros ou uma fração de perímetro. Os banheiros devem ter uma tomada com 600 VA, próximo ao lavatório. Já em copas, cozinhas e áreas de serviço, devem ter uma tomada a cada 3,5 metros ou uma fração de perímetro, sendo que as 3 primeiras tomadas devem ter 600 VA, já as demais podem ter 100. Em subsolos, garagens, varandas e halls devem ter no mínimo uma tomada de 1000 VA, sendo que a quantidade não tem relação com o tamanho do perímetro. E além dessas tomadas, você também deve distribuir as tomadas de uso específico, que são as tomadas que apresentam corrente nominal superior a 10 amperes e tem como carga a carga necessária para alguns equipamentos, como por exemplo chuveiro elétrico ou ar-condicionado. Após essa etapa de definição dos locais, você deve traçar no projeto onde passarão os eletrodutos que vão conectar as tomadas, os interruptores e a iluminação que interligam um determinado circuito aos outros circuitos e posteriormente ao quadro de distribuição. Esses eletrodutos podem passar pelo teto, pelo piso ou pela parede, sendo que não se deve ocorrer sobreposição deles e não se deve ocupar mais do que 40% da área interna desses eletrodutos para evitar sobreaquecimento. Além disso, você também pode realizar uma previsão de cargas ao associar a área e o perímetro com a finalidade do ambiente e as necessidades das pessoas que utilizarão esse ambiente. Com essa previsão de cargas e potências, você poderá calcular algumas informações importantes, como a bitola dos condutores e eletrodutos do circuito. Após toda essa etapa de distribuição dos locais onde estarão as tomadas, os interruptores, as lâmpadas, os eletrodutos e condutores, você deve fazer o diagrama de seu projeto. Nele irá conter a relação entre as simbologias usadas no seu projeto com algumas informações importantes para a instalação, como por exemplo a altura das tomadas, os tipos de iluminação ou os tipos de condutores que passam em determinado eletroduto. Terminada toda essa etapa de elaboração do diagrama, você deve contratar um eletricista residencial, pois ele será um profissional capaz de ler o projeto elétrico e executá-lo da maneira mais correta e segura possível. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, curte e compartilha. E para mais vídeos tem o nosso canal e a página no Instagram. Tchau!